Então é sobre isso, né? Então, assim, começou a história, né? Vou puxar ali do comecinho mesmo, né? Antes de Benício, quando eu tava mais ou menos na idade dele ali, de 7 para 8 anos. Meus pais são separados, né? Eu tinha uma condição muito boa com meu pai e com minha mãe, né? Tinha uma situação financeira tranquila. E do dia pra noite eu vi tudo desmoronar, cara. Morava pertinho aqui de onde a gente tá gravando, aqui no Lourdes. Dava em escola particular, né? Tinha 8 anos. Você veio de família boa, família... Você tinha grana já, né? Tinha grana ali, até os 7, 8 anos. Só que aí, cara, eu tava acostumado. Então, por exemplo, em 8 anos eu tava ali em 98, 99, né? Então, por exemplo, naquela época eu tinha TV a cabo em casa. Tipo, em 98, cara, quase ninguém tinha isso, né? Então... Eu fui ter quando eu tinha 20 e poucos anos. Pois é, então assim... Só que o que acontece, cara? De uma hora pra outra tudo desabou, né? Meu pai se separou da minha mãe, foi uma separação muito conturbada mesmo, né? E chegou ao ponto de eu não conseguir morar nem com meu pai, nem com minha mãe, por motivo deles, né? E minha avó, a mãe da minha mãe, minha avó, ela pegou eu e minhas duas irmãs, que eu tenho duas irmãs, né? E fomos morar com minha avó. Cara, e minha avó morava no Funcionários com meu avô, e a gente desestruturou a família completamente, né? Meu avô tinha uma condição boa também, perdeu tudo de uma hora pra outra. E eu fui morar em Vila Velha com minha avó e minhas duas irmãs. Vitória? Vitória, no Espírito Santo, em Vila Velha, porque a minha bisavó, né, morava lá, minha avó tinha uma casa lá delas e a gente foi morar. Eu, minhas duas irmãs, minha avó e minha bisavó. Minha avó pegou minhas irmãs, enfim, minha avó que me criou. Tem até tatuado minha avó. Cara, então eu cheguei lá, eu saí de uma realidade, assim, tranquila, né, uma criança de 8 anos não entende. Cara, eu cheguei lá, nada contra, tá, gente? Mas assim, já foi o primeiro baque que eu saí de uma escola particular pra uma escola pública, e nada contra, viu, gente? Mas na época, com 8 anos, a gente não entende isso, né? Então, encontrei uma realidade muito diferente, eu já não podia ter as coisas que eu tinha, né? E a gente basicamente vivia com salário de aposentadoria da minha bisavó. Morava então minha bisavó, minha avó, eu e minhas duas irmãs. Minha mãe e meu pai em pé de guerra, né? Então meu pai perdeu também as coisas que ele tinha, tava começando de zero, cheio de dívida. Minha mãe também, então eles não tinham condição de mandar, de ajudar nem nada. E cara, só que eu tenho até saudade desse tempo, sabe? Que ali eu acho que ali que eu aproveitei minha infância de verdade. Que como a gente não tinha dinheiro, né? Vou falar que a gente passava fome não, mas por exemplo, não tinha condição de comer o que eu queria todo dia, sabe? E foi de uma hora pra outra. Então acho que isso que foi o pior, né? Então, uma criança que tinha tudo e de uma hora pra outra perde tudo, né? Até pior, eu acho que até pior. É até pior, cara. Até é engraçado. Quando você não tem nada e perde, já sabe como é que é o outro lado. Exato, cara. Então, assim, foi bem complicado. E eu não conformava muito com aquilo, mas eu fui muito feliz nessa época, né? Porque eu aproveitei de fato, né? Eu brincava na rua, jogava bola, sei o quê, mas, né? Eu já conheci um outro lado, né? E, cara, de uma hora pra outra, como a minha vida, assim, foi tudo muito intenso. Ficou um ano e meio lá, e um ano e meio sem vir em Belo Horizonte. E numa quarta-feira, minha avó falou assim, nós vamos lá em Belo Horizonte visitar o pessoal. Eu falei, pô, pra ver meu pai, minha mãe, ver os parentes, né? E a gente ia voltar pra Vila Velha domingo. Então tava me reestabelecendo de novo lá, criando vínculos, né? Enfim, vim numa quarta-feira pra voltar no domingo. Só que depois que eu vim nessa quarta-feira, nunca mais eu voltei lá, cara. A gente veio e ficou de novo. Só que a gente tava numa situação complicada e foi eu, minhas duas irmãs, minha avó, morar com um tio meu, meio que de favor ali, né? Então, meu pai tava morando em outra cidade, cara. Então, assim, que eu me lembro ali dos 10 aos 14 anos, né? Que eu fui pra Vitória com 8, eu voltei com 10 mais ou menos. Até os 14 anos eu devo ter morado em uns 7, 8 lugares diferentes. O que é isso? É igual cigano? Igual cigano, cara. Igual cigano. Igual cigano. E eu nunca fui conformado com aquilo, cara. Nunca mesmo, né? E, cara, nessa época, né? Eu, com 14 anos ali, eu jogava bola, né? Cheguei a jogar no Atlético Mineiro, enfim, machuquei. Então você era baixinho, atacante. Você era atacante? Pô, ali, botava ali. E assim, mas eu tinha que tomar uma decisão. Eu continuava, né, depois jogando bola, ou eu ia pro trabalhar. Eu queria ter as coisas, só que eu não tinha condição de ter. Eu queria poder sair final de semana, eu não podia, não tinha grana. E eu falei, cara, não dá isso. E eu comecei a trabalhar, cara. Meu primeiro emprego, eu fiquei como um office boy de uma empresa, né, com 14 anos ali, mais ou menos. E ganhava R$150 por mês. Lembro direitinho. Lembro que a primeira vez que eu fui receber o salário, chegou no dia, o cara virou e falou assim, tô sem dinheiro hoje, vou te pagar semana que vem. R$150. Nossa. Terrível. Você fez conta pra quebrar de semana? R$150. Eu falei, caramba, então isso aí era mais ou menos ali 2004, 2005, sabe? Falei, putz, isso aqui não vai dar certo. Fiquei lá uns 2 meses, aí o cara pagou lá, não dava, sabe? Enfim, eu fui trabalhar numa outra empresa entregando panfleto. Ia pros condomínios, uma empresa de telefonia, pros condomínios. Chegava lá, ficava botando panfleto debaixo das portas, né, dos condomínios. Enfim, então fiquei ali uns 6 meses, mas falei, cara, isso aqui não é pra mim. E nesse mesmo período, eu tinha voltado a jogar futsal. Tava jogando no Olímpico. Então trabalhava, estudava de manhã, trabalhava à tarde e treinava à noite. Falei, cara, não dá, esse negócio de futebol não é pra mim, não quero trabalhar. Como eu ganhava ali agora já, acho que eu lembro direitinho, era R$20 por dia. Então já era 400, né? 750 pra ganhar 400. Eu ali com 15 anos e tal,
Falei, pô, já dá pra brincar, né? Porque aí, como eu queria muitas vezes ter as coisas, os bens materiais, né, cara? Muitas vezes não podia, então eu queria ter tudo agora. Então eu não conseguia guardar dinheiro, né? Ganhava R$400 e ela comprava um tênis de 1.200. Que isso, irmão? Aí não. Conta não fecha, não. Conta não fechava, né, cara? Conta não fechava. Então eu sempre fui muito conformado. Eu falei, cara, eu já entendi. Cara, eu não sirvo pra trabalhar pros outros. Não sirvo pra trabalhar. Você tinha quantos anos aí? Tava com 15, 16 anos. Nessa idade você já pensou já, eu não sirvo pra trabalhar pros outros. Não dá, cara, não dá. Mas eu falei, pô, vamos manter o pé no chão ali, 15, 16 anos. E aí, cara, tem minha tia,